estamos aqui com a cantora e compositora Emily Poli. Então, Emily, seja muito bem-vinda Yeah. aqui ao Comunicaverso. A gente tá super feliz aí com a tua presença. Isso aí. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco da minha história, da minha trajetória com a música e com a arte. Vai ser bem bacana. Então, Emily, para começar, tu faz parte da The Lunar, né? E desde quando surgiu a vontade de fazer um single solo? Na verdade, é porque eu gosto de compor, assim, e a gente já tem esse trabalho com a The Lunar faz tempo, né? Mas eu também experimento outras coisas, né? Outros estilos, eu vario bastante, assim, na minha forma de compor, na forma de cantar. E eu quis fazer uma experimentação um pouco diferente do que eu costumava fazer com a banda, né? Então eu disse assim, eu vou, porque eu faço bastante música, sabe? De criar assim mesmo, de deixar guardado. E daí eu disse assim, eu vou querer fazer algo mais indie, mais diferenciada do que o costume, né? E daí eu disse assim, vou fazer, vou ver o que que dá. E eu curti, sabe, a ideia. Daí eu disse assim, vou lançar. E daí eu fiz. Daí eu gravei, assim. E daí eu tava, assim, bem na dúvida, sabe? Porque como eu já tenho esse projeto da Delunar, eu tava bem na dúvida. Eu disse assim, será que eu modificar muito o estilo, assim, vai fazer alguma diferença? Ou, assim, a galera vai sentir que eu tô criando algo à parte, assim. Porque o meu trabalho normalmente é com a Delunar, né? E daí... Mas foi bem tranquilo, assim. E tá sendo uma experiência bem nova, né? Bem recente. Mas eu fiquei bem empolgada. E assim, depois, faz quanto tempo que eu lancei? Acho que faz um mês que eu gravei com vocês, que eu ia marcar de fazer a entrevista com vocês, acho que faz um mês, né? E daí eu disse assim, vou ver o que que vai dar, e os resultados assim foram bem positivos, né? Daí eu me motivei mais a continuar com esse projeto aí. Mas então, Emily, conta pra gente de onde que surgiu essa vontade de seguir no ramo musical? Bom, né? Eu trabalho com música, com arte, com escrita, desde muito cedo, né? Eu sempre fui dessa área. Então, eu também sou educadora musical, eu escrevo já faz bastante tempo poesia e eu sempre gostei bastante das artes, né? Também fui bastante estimulada desde criança a seguir com essa área. E eu criei laços, assim, uma afetividade mesmo, assim, com essa experiência no ramo artístico. Então, eu, tipo, hoje me coloco sempre como, tipo, se a arte fosse Sabe quando a gente se identifica com algo mesmo? Então, eu me identifico com a arte, com a classe artística, com esse tipo de trabalho, né? E tudo que eu posso fazer, assim, e que está ao meu alcance nesse ramo, eu experimento, assim, de música, de dança. Dança eu não sou muito chegada, porque eu não sei dançar muito, mas, assim, eu gosto de escutar, ouvir, de ver, de perceber as coisas, assim, as expressões, todo tipo de arte eu costumo experienciar, experimentar e também prestigiar, né? Tu falou, né, que tu gosta de escrever poesia e tu já escreveu um livro, né? O quarto. Isso. Conta um pouco da experiência de como foi escrever esse livro. Quais foram as suas inspirações? Bom, eu sempre gostei de ler bastante eu sempre gostei de colocar tudo, observar bastante ao meu redor e colocar tudo em algum. Eu sempre observei bastante, daí eu sempre gostei de observar e expressar as coisas da forma que eu via, que eu sentia. E eu não conseguia só, tipo, observar, eu queria, tipo, expressar aquilo. E a forma que eu encontrei, assim, de expressar aquilo que eu tava vendo ou aquilo que eu tava sentindo era através da escrita, né? Então, e quando eu comecei a escrever, eu também escrevia só para mim, né? E eu comecei a gostar. E daí eu fiz o meu primeiro livro e eu me identifiquei, assim, com esse trabalho, né? E daí eu prossegui fazendo. E eu gosto bastante de poesia. Eu escrevo ficção, eu escrevo um pouco de novela, mas eu escrevo mais, assim,
A poesia é mais, assim, meu eixo, sabe? É mais o que eu mais me identifico. E E eu, daí, através disso, também eu escrevo as letras, né? As letras da música, um puxa o outro. sim, eu me identifico bastante contigo, até porque eu gosto bastante também de escrever. Eu sei como é essa questão de sempre querer expressar, né? E a escrita também é uma forma que eu encontro de me expressar bastante, sabe? Sim, e quando eu comecei a escrever, assim, eu era muito nova, né? Hoje eu Uhum. tenho 24 anos, mas eu comecei a escrever, tipo, eu era uma criança e eu escrevia sobre as coisas que eu via ao meu redor. Tipo, eu morava numa chácara e tinha uma fazenda ao redor, assim, tinha vários bichinhos e tal. E o meu pai me deu um caderno e eu comecei a escrever sobre os bichinhos que eu via e que eu gostava, sabe? Daí eu tipo, comecei a gostar, sabe, de escrever depois disso. Sim. E daí foi uma forma assim que eu me encontrei mesmo, sabe? E É na uma parte, área assim bem massa assim mesmo. sim, e na parte musical, tu sentiu mais facilidade na hora de compor as músicas, já que tu gosta bastante de escrever, assim? É que eu desde criança eu sempre participei de tudo quanto é coisa, sabe? De nessa área musical assim por vontade mesmo, sabe? Eu sempre gostei de eu fiz curso de tudo quanto é coisa e muitos deles foram por projeto social, né? Que assim a gente era lá na época que tinha bastante projetos sociais e eu consegui fazer bastante curso e daí me desenvolver bastante ali. E daí depois eu já sabia escrever, assim, eu escutava bastante música também, desde muito nova, eu sempre gostei de escutar também bastante música diferente, sabe? E daí eu comecei a escrever, a compor. E daí, como a gente, antes de eu e minha irmã a gente ter o nosso projeto de Lunar, eu escrevia as poesias e ela fazia as harmonias das músicas, né? E daí ela fazia os arranjos e tal, e daí eu botava poesia em cima, mas a gente fazia isso só meio de brincadeirinha, sabe? Porque ali a gente não tinha muita noção musical, assim, de harmonia e de composição mesmo. A gente fazia porque a gente queria fazer, assim. E daí depois a gente começou a, tipo, levar a sério e ver que dava pra fazer umas coisas assim, sabe? Meio que aperfeiçoar aquilo que a gente sabia. E daí eu comecei a praticar mais. E daí foi indo que, tipo, eu comecei a me desenvolver melhor, tanto na escrita, porque é um processo, né, que a gente tem ao longo da nossa vida, da nossa existência. Então a gente começa, tipo, fazendo uns negócios, assim, por fazer, e quando vê, tipo, tu percebe, né, que é a tua evolução, assim, eu acho que a gente consegue perceber, assim, que, sei lá, de um ano pro outro, já, tipo, tu consegue fazer umas coisas um pouco melhor. Claro, se tu estuda, se tu se dedica, né. E daí foi aí que eu comecei a ver que eu tava começando a compor, e daí a gente começou, tanto eu quanto a Nick, né, que é minha irmã lá no Delan, a gente começou a fazer as nossas músicas próprias. E daí eu fui praticando, eu fui escrevendo, eu fui estudando mais, assim, daí eu consegui ter mais facilidade ainda. Então, tudo eu acho que foi mais na prática, sabe? Sim, E sim. de gostar mesmo, assim, dessa área. E Emily, conta pra gente quais são as tuas inspirações, assim, tanto pra música, pras poesias, no geral, assim. Ah, eu acho que a minha inspiração é, tipo, a vida, né? Tipo, observar, que nem eu tinha falado, eu observo bastante o que acontece ao redor, a situação que a gente passa, sabe? Tanto que nessa música, 20 e poucos anos, eu quis levar mais, assim, pra questão mesmo do presente, né? Do momento que a gente vive hoje. Que a gente, tipo, tá com 20 e poucos anos, eu vejo por mim mesma, né? E a gente, às vezes, tem tanta coisa, tantas informações, tantas vontades, que a gente acaba não sabendo por onde ir, né? A gente, tipo, tem muita facilidade e às vezes a gente não sabe por onde que a gente começa ou se a gente está indo para o caminho certo, se a gente está, sabe, assim, foi mais ou menos isso. Eu quis mostrar como que a gente está atualmente, como que tá a cabeça das pessoas, assim, que convivem comigo, pessoas que eu observo, e como que a gente está, assim, atualmente. E daí eu vou colocando no papel, né? Eu vou desenvolvendo através disso. Então, tipo, a base mesmo da minha escrita é o que eu vejo, é a minha realidade, não é nada, tipo, longe da minha realidade, daquilo que eu percebo. E tu comentou um pouco, né, sobre os 20 e poucos anos. Eu queria saber, então, como que foi o processo de criação.
Bah, o processo de criação é um negócio muito louco. Porque tipo, eu tava aqui no meu namorado, né? Que hoje eu tô aqui na casa dele. E eu tava com o violão, assim. E daí eu comecei a criar. E daí. E daí eu comecei a criar. E daí quando eu vi, saiu. Então eu fui colocando as coisas assim em ordem. E daí foi saindo. Daí ele chegou e disse assim: bah, que música legal. Eu disse, é. Eu disse, eu fiz agora. E daí ele disse, vamos lançar. Eu disse, então vamos. Mas assim, foi um negócio assim que eu disse assim, bah, eu acho que era um dia que eu tava meio assim, que tédio, assim, daí eu disse, vou fazer isso que eu acho que é o que eu tô sentindo agora. E daí eu escrevi. E eu acho que assim, foi mais assim de. Quando eu escrevo, quando eu faço essas coisas, assim, é mais assim de inspiração momentânea. Não é um Algo que negócio veio e tão. fez sucesso, né? Não é um negócio assim tão pensado, é um negócio assim que, claro, o processo depois da produção, da composição, do aperfeiçoamento, assim, daí é um negócio mais assim, mas assim, na hora que eu criei a melodia, que eu escrevi, foi um negócio assim bem da hora, assim, não é um negócio que tipo, eu vou qualquer dia escrever, fazer um negócio assim. Foi mais assim de dar na telha e eu for ali e fazer mesmo. Daí depois a gente vai modificando o que precisa ser modificado e tal. Mas ali a parte principal, assim, é bem da hora, assim. Não é um negócio, assim, que eu tenho a base ali daquilo que eu fiz e depois eu vou só vendo o que eu posso, tipo, melhorar, sabe? E Emily, E não... Mas, assim, se eu quisesse, por exemplo, hoje tentar fazer um negócio assim, fazer uma letra, assim. Se hoje eu não tô inspirada, eu não consigo. Tem que ser assim no momento que a música, a melodia passa pra minha cabeça e daí sai. Daí eu crio e daí é isso. Senão não dá certo. e Emily, tu já teve alguma experiência que, enfim, super marcante aí que a música ela já te proporcionou? Bah, teve várias. Eu acho que eu faz tempo já que eu convivo com essa com a experiência, né, de shows, de festivais, de apresentações. E eu acho que a experiência mais marcante é essa troca, né? Tanto de que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conviver com, tipo, uma pessoa que gosta da presença de outras pessoas. E de compartilhar, assim, que aquilo que eu esteja querendo mostrar, alguém esteja escutando, esteja vendo. Eu gosto dessa troca, sabe, de experiência. E eu acho que nas próprias apresentações eu consigo sentir isso, sabe? Cada apresentação, cada momento, a mesma música, assim, ou livro, todos eles tiveram um momento especial, assim, não é uma só experiência que eu tive, assim, marcante. Mas em cada show, tipo, uma pessoa que olha ali pro teu trabalho com um pouco mais de carinho, sabe? Tu diz, bah, a pessoa se identificou mesmo com isso. Isso eu acho que é mais marcante, sabe? De tu tá em um lugar com pessoas que estão ali ouvindo a tua música e sentindo alguma coisa que tu queria que ela sentisse com a tua música. Acho que isso marca bastante. Não, sim, com certeza, concordo super. E, inclusive, já que tu falou sobre apresentações, shows e tudo mais, como funciona a tua agenda de shows? Como agora esse processo dessa construção é recente, né, dessa construção do meu projeto, ainda não tem agenda de shows. Eu lancei, né, o projeto eu comecei em setembro, então é um negócio super recente. E eu tô construindo aos poucos, né, assim, a minha base agora é lançar as músicas, depois eu começo, assim, pela prosseguir com shows, apresentações, essas coisas. Mas eu prefiro, como essa é a primeira música do primeiro projeto, eu, eu tô tentando focar, tipo, agora em construir, sabe, o projeto ainda. Então, eu tô preparando as músicas, preparando as coisas com carinho, para depois dar um passo adiante, né? Porque ainda não dá para mim fazer meu show com uma música só. Pois é isso que eu ia dizer, Mas então precisa de um repertório tudo completo, né? daí eu tenho que fazer as coisas com calminha. Mas claro, né? Quando eu começo a construir, eu já fico pensando, pai, no show, como que vai ser e tal.
Mas tem que ser um passo de cada vez, porque senão não dá certo. Mas então a gente fica aqui super no aguardo aí dos seus shows, com certeza. Com certeza. E Emily, pra finalizar, tu tem algum futuro projeto que tu pode contar pra gente? Agora, sim, eu lancei essa música, né? Então eu tenho outras músicas já que estão em andamento, porque depois que eu construí essa música, eu comecei a construir. Na verdade, eu fiz essa e preparei mais 2 músicas, sabe? E daí, só que eu não quero soltar como EP, porque eu tô pensando em um negócio mais à frente, que é um projeto, tipo, meio que não é da mesma linha. Como que eu vou especificar? Assim, esses aqui, eles querem abordar um assunto. E esse outro projeto mais lá na frente que eu vou fazer, ele aborda um assunto totalmente diferente. Então, tipo, eu comecei com essa. São 3 músicas que eu tô preparando, né? Essa daqui que eu fiz, que eu lancei, e tem mais 2, que assim, nessa é meio indiezinho, também indie rock ali, mas é também sobre os 20 e poucos anos, mas abordando outras situações, um que fala sobre o dilema de existir, outro que fala sobre, deixa eu ver essa outra música minha que eu fiz ali, que é sobre o azar nas escolhas, assim, essa é a linhagem das próximas que eu estou preparando, né? E daí, que são as que mais, daqui uns meses já vou soltar ali também. E daí, depois já é assim, já tá tudo esquematizado na minha cabeça. Só que eu tô fazendo assim, primeiro quero fazer essa daqui, né, fazer mais um pouco, assim, a divulgação em cima dessa daí que eu fiz o mês passado. E depois essas 2 sobre esse mesmo dilema dos 20 e poucos anos para seguir. E depois começar esse outro caminho novo que eu preparei na minha cabeça, mas que eu não posso falar ainda porque é surpresa. Mas então, Emily, muito obrigado aqui pela presença no Comunicaverso. Muito obrigado por ter conversado com a gente. A gente fica aqui super na torcida aí para que tu consiga alcançar tudo que tu eu quiser. que agradeço. Muito obrigada. Mas a gente espera que tu volte aqui também, né, Emily? Não é a última vez dela aqui não, hein? Com certeza. Volta então para contar esses projetos Isso aí que aí. tu tá preparando pra gente. Pode deixar. Voltarei.